Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor. Está aqui o teu servo, irmão Carlos Elias, que vai ministrar a tua palavra, Senhor. E a partir desse momento, nós pedimos ao Senhor, sê com ele, abençoa, ajuda, dá graça, Senhor, dá entendimento, sabedoria. E permita que sobre todas as coisas a tua palavra fale conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Está frio, né? Mas é bom estarmos na presença do Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor que nos dê essa grande oportunidade de podermos estar na sua presença nesta manhã. E eu sempre digo, aprendendo um pouco mais da sua vontade para as nossas vidas. Queridos, quem tem a revista, abra na lição de número 2 aí, que o título é o livro de Ruth. E quem não tem a lição, abra na sua Bíblia, no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Amém? Texto áureo. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Verdade prática: servir a Deus não nos isenta de crises, e em qualquer circunstância o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Nossa leitura bíblica em classe. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Glória a Deus. Irmãos, livro de Ruth, considerado por muitos estudiosos das Escrituras Sagradas como o lírio no deserto. Glória a Deus, um livro bom, aonde nós não vamos ter tempo nesta manhã de expor tudo que este livro precisa ser exposto, mas vamos tentar resumir pela lição uma mensagem no qual quantas vezes nós lemos o livro de Ruth e sempre pensamos, pastor, na história da sogra e da nora. A primeira mensagem que nós vemos no livro de Ruth é esta: uma história de uma sogra e a sua nora. Mas pelo estudo do livro nós vamos ver que existe uma mensagem muito maior, muito mais profunda, muito mais espiritual do que uma história da sua nora e da sua sogra. Nós temos uma história de amor e redenção. Amor às almas, amor ao próximo, sacrifício para que a igreja chegue à presença de Deus. E a introdução vai nos dizer: o livro de Ruth não se destaca apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual da sua mensagem. Foi o que eu disse, o livro de Ruth não fala apenas a história de uma sogra e sua nora. A fonte de inspiração para os judeus e cristãos ao longo dos séculos, o livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Uma extraordinária demonstração de como Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir os seus desígnios eternos. Olha só, ele transforma a tristeza em alegria, perdas em ganho, derrotas em vitória.
Ruth nos apresenta Jeová Jiré, o Deus que provê. Por isso a nossa verdade prática diz nesta manhã: servir a Deus não vai nos isentar, queridos, de qualquer circunstâncias de crises. E em qualquer circunstância o segredo é permanecer o quê? Fiel, confiando na providência de Deus. Nós conhecemos o livro de Ruth, aonde já foi relatado aqui nos primeiros versículos deste livro, no qual Elimeleque saiu da terra de Israel e foi para as terras de Moabe. Israel estava passando uma grande fome. Nós precisamos entender que a fome era em Israel, não em Moabe. Em Moabe havia provisão, em Moabe havia abundância. E Elimeleque tomou esta decisão de sair da sua terra e ir para outra terra estranha. Ele tomou uma decisão de deixar a sua casa e peregrinar aonde ele achou que iria encontrar algo melhor do que ele já tinha em casa, pastor. Eles estavam em crise, e eu entendo que Elimeleque aqui, ele talvez tenha perdido um pouco da sua fé, para ele sair para a terra estranha, uma terra para habitar num povo que aparentemente, biblicamente, era inimigo do povo de Israel. E eu fui procurar alguma coisa, eles eram de Judá. A palavra Judá tem significado de terra frutífera. Eles também eram de Belém, e a palavra Belém quer dizer casa de pão. Então quer dizer que, por mais que tivesse crise, ou se eles confiassem em Deus, Deus iria suprir as suas necessidades. Mas Elimeleque assentou, ir para a terra de Moabe, peregrinar por causa da fome que havia em Israel. E a palavra Moabe quer dizer terra de desejo. Hoje nós estamos em Judá, terra frutífera. Hoje nós estamos em Belém, casa de pão. Não falta palavra para nós. Mas muitas vezes a nossa carne, o nosso eu, pastor, quer olhar para a terra de Moabe, terra dos desejos lá fora. E na terra de desejos só tem tristeza. Na terra de desejos só tem decepção. Na terra de desejos só tem dor. Na terra dos desejos não tem a presença de Deus, não tem a alegria. A presença de Deus está em Judá, está em Belém, na casa de pão, na igreja, na casa do Senhor. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ver durante esta lição que, em meio à crise no qual passou Ruth, no qual passou a sua nora, vão ver que Deus vai transformar a tristeza delas em alegria, vai transformar a perda delas em ganho, as suas derrotas em vitórias. Nós entendemos pelo livro de Ruth, queridos, que elas perderam tudo. Perderam tudo. Noemi perdeu o esposo, ficou desamparada. Ruth perdeu o esposo, ficou desamparado. E elas tomaram uma decisão de voltar aonde? Voltar para Judá, terra frutífera, de voltar para Belém, casa de pão. E aí nós vamos ver o quanto, queridos, o quanto a amizade, o amor tem uma grande influência na vida do ser humano. Quando Noemi despediu as suas noras, ela disse: podem voltar à casa dos seus pais, podem voltar à sua família, porque eu vou voltar pobre, desamparada para a minha terra. Ruth tomou uma decisão, já tinha sentado no seu coração de ter aceito o Deus de Israel na sua vida. Ruth era de um povo inimigo de Deus, mas ela sentou no seu coração servir ao Deus da sua sogra. Ela disse: minha sogra, não te deixarei, aonde tu for eu irei, aonde tu deitar me deitarei. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E ali Deus começou a trabalhar na vida desta mulher chamada Ruth. Glória a Deus. Nós vamos estudar sobre esse livro nesta manhã e vamos ver a organização dele. Tópico 1 vai dizer assim, na Bíblia hebraica, o livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Taná. A Bíblia hebraica,
que é composta apenas de... O livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Taná, a Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Essa terceira seção é chamada de Ketuvim ou hagiógrafos escritos. A primeira seção é a Torá, o Pentateuco, a segunda é Neviim, profetas. Essa é a divisão da Bíblia hebraica. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão os Meglilot, 5 rolos, livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas anuais, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Ester. Em função de narrar os fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavat, o Pentecoste, a festa da colheita. Então nós vamos ver aqui que o livro de Ruth, ele pertence à terceira divisão ou à seção da Taná, que é a Bíblia hebraica, que é composta apenas de livros do Antigo Testamento da nossa Bíblia cristã. Então ele está na terceira seção ali. Na Bíblia cristã, enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções: Pentateuco, profetas e escritos. Enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções: primeira seção, Pentateuco; segunda seção, profeta; e terceira seção, os escritos, aonde está o livro de Ruth, na Bíblia hebraica. O Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4: Pentateuco, poéticos, históricos e proféticos. Ruth está categorizado como um livro histórico por seu evidente gênero narrativo, mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética. Por isso ele é considerado um lírio em meio ao deserto. Empregando estilo e linguagens próprios do hebraico clássico, o autor expõe os aspectos subjetivos da vida dos personagens. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. Então nós entendemos aqui, que este livro de Ruth é uma narração de um fato ocorrido, e a obra tem 4 capítulos e 85 versículos, queridos. Este é o livro de Ruth na Bíblia cristã. A autoria e a data deste livro, aqui o livro, a revista nos diz que há uma diversidade de opiniões, não há um consenso de dizer verdadeiramente quem foi que escreveu o livro, né? Há opiniões diferentes acerca de quem escreveu o livro de Ruth, mas pelas pesquisas eles dizem que Samuel é o autor mais provável. O Talmud, a obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a Samuel a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e a Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito mais ou menos 10 antes de Cristo. Então nós temos aqui algo a respeito o que é o livro de Ruth na Bíblia hebraica, o que é o livro de Ruth na Bíblia cristã, né? E qual a sua autoria. A sua autoria é apontada para Samuel, o profeta Samuel, por causa dos estudos do Talmud. É um livro, é umas leis que regram os escritos hebraicos. Tópico 2, o contexto histórico. No tempo dos juízes. Tópico 1, subtópico 1. Não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que correram 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. Esse período dos juízes durou mais de 3 séculos. Começou depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C., e se estendeu até o início da monarquia de Israel com a ascensão de Saul ao trono, 1050 a.C.
foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Se nós vamos ler a Bíblia, irmão, todas as vezes que Israel passava por uma dificuldade, principalmente por a dificuldade da fome, da escassez de recurso, a Bíblia vai nos dar a entender que era o quê? Era um juízo de Deus sobre Israel, para chamar a atenção de Israel para si. Israel era muito fácil querer se desviar e se apostatar. Então, cada vez que Israel se desviava da presença de Deus, cada vez que Israel entrava na apostasia, Deus trazia, vamos dizer assim, uma cobrança sobre Israel. E uma dessas cobranças era a escassez de comida, a escassez de aquilo que Israel precisava para sobreviver. Então, quando Israel estava ali, apostasiado, naqueles dias dos juízes, e nós vamos ver mais aqui a seguinte, o próximo marco aqui foi dizendo assim: foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo de Israel. Está lá em Juízes 1, do 7 ao 19, uma frase identifica bem aquela época sombria, cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Juízes 17, 6 vai dizer isso: nos dias dos juízes, nos dias do livro onde Ruth estava ali, a Bíblia vai dizer que cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Haviam perdido o temor de Deus, não consultavam mais a Deus para tomarem as suas decisões, não consultavam mais a Deus para tomar as suas atitudes, e foi o que fez Elimeleque. Elimeleque assentou no seu coração sair de Israel e peregrinar por Moabe. Ele achou no seu vão pensamento que em Moabe, porque em Moabe não tinha fome, em Moabe não tinha escassez, ele iria se dar bem lá. Mas em Moabe era uma terra de ilusão. Na terra de Moabe não havia providência para ele do que ele esperava. Porque Elimeleque sabia que se ele esperasse no Senhor, e ele resolvesse confiar no Senhor, Deus iria suprir as suas necessidades em meio à escassez. Porque se nós formos fiéis a Deus, e nós passarmos por dificuldade, e nós orarmos a Deus, que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse vai dizer, que cada vez que o povo de Israel, que cada vez que o crente se humilha, reconhece o seu pecado, Deus levanta do seu trono para o abençoar e o dar vitória. Mas Elimeleque assentou no seu coração, e ele achou que lá em Moabe ele iria ter tudo o que precisa. Mas Moabe, que significa terras de desejos, não tinha a presença do Todo-Poderoso lá. Lá não tinha a presença do Espírito Santo, lá não tinha a providência divina no qual Elimeleque precisava. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Cada um fazia o que bem parecia, cada um fazia o que queria. E aqui vai dizer ainda: sem uma sábia direção o povo perece. Isaías profetizou dizendo: não é do homem o seu caminho, e nem o dirigir dos seus passos. O homem só tem um caminho certo quando ele caminha com Deus. Por isso Isaías profetizou dizendo: não é do homem o seu caminho. O ser humano em si sozinho, ele não tem uma direção. Ele só tem uma direção quando ele atenta para a palavra de Deus. Ele só tem uma direção quando ele aceita Cristo na sua vida, e o Espírito Santo, através do conhecimento da palavra de Deus, vai direcionando ele rumo ao céu, vai direcionando ele às suas vitórias, às suas conquistas, vai direcionando ele no meio da crise, confiar no Senhor. Glória a Deus. Subtópico 2, secularismo, hedonismo e idolatria. Depois da morte de Josué e dos demais líderes do seu tempo, olha só esta passagem aqui, é para os dias de hoje. Pena que os jovens não estão aqui hoje.
Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se o quê? Uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus, que não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Naqueles tempos de Ruth, naqueles dias em que Elimeleque teve que sair de Israel para ir a Moabe, havia uma geração ali, a Bíblia diz que havia uma geração que não tinha conhecimento do Deus vivo, não procurou conhecer ao Deus de seus pais. Procurou não conhecer e não ter um contato mais aprofundado com Deus. Aquela geração não tinha uma comunhão com Deus. E olha o que diz o seguinte aqui, ó, Israel cedeu ao quê? Ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. Quando nós perdemos a comunhão com Deus, irmãos, quando nós perdemos a nossa vida de oração, a nossa vida de leitura bíblica, de conhecer a Deus pelas escrituras sagradas, nós somos naturalmente atraídos a Moabe, ao mundo, a terra de desejos. Quando nós perdemos a nossa comunhão com Deus, nós olhamos para o mundo, e as coisas do mundo, as coisas da casa, da terra dos desejos, porque lá no mundo tudo é bonito, lá no mundo tudo é mais agradável, lá no mundo não tem cobrança, lá no mundo tudo é fácil, lá em Moabe, tu dá o teu jeitinho brasileiro de tu viver bem, lá em Moabe tu pode viver pecaminosamente e ninguém vai ter que cobrar nada, porque lá em Moabe é normal. Nós vamos ver o hedonismo aqui agora. Lá em Moabe, na terra dos desejos, querido, lá tudo é permitido, lá não existe pecado. Então, o povo de Israel acabou assumindo, por não ter comunhão com Deus, por não buscar a presença de Deus, por não buscar aquela geração, ela não se preocupou em buscar a verdadeira face do Deus vivo, não procurou a conhecer a vontade do Deus de seus pais. E a lição vai dizer aqui que Israel cedeu a vida pecaminosa dos cananeus, e foi atraído à adoração dos seus deuses. Por isso veio fome sobre Israel, naqueles dias em que Abimeleque sentou no seu coração. Abimeleque poderia ter dobrado os joelhos diante da presença do Senhor e disse: Senhor, o que faço agora? Tomou a sua própria decisão de ir a Moabe. Significado da palavra Moabe: terra dos desejos. E quando perdemos a nossa comunhão com Deus, a velha criatura se levanta e começa a achar Moabe, o mundo, prazeroso, atraente. Mas lá em Moabe, sabe o que tem? A Bíblia registra morte. Morreu Abimeleque, morreu seus 2 filhos, mas havia uma serva de Deus chamada Noemi. Talvez a Bíblia não registra, mas talvez Noemi foi para ter que acompanhar o esposo. Talvez ela nem quisesse ir para Moabe, mas ela foi acompanhar o seu esposo. Mas quando ela viu que não tinha mais nada lá na terra dos desejos, não tinha mais nada lá em Moabe, o que ela sentou no seu coração? Mesmo pobre, mesmo sem nada, mesmo sem a herança que ela deixou para trás lá, eu vou voltar para o meu Deus, eu vou voltar para o meio do meu povo. Aleluia. A atitude desta mulher, a fé desta mulher acabou o quê? Entrando no coração da sua nora. E quando Noemi disse: eis que vou voltar para Israel, mesmo que eu não tenha nada, mesmo que haja fome em Israel, o que Ruth disse? Vou junto. Vou junto. Eu nunca vi alguém confiar tanto nesse Deus, de ter certeza que lá no meio da dificuldade, esse Deus vai sustentar ela.
E Noemi disse à sua nora: volta para tua casa, tu é moabita, tu não és de Israel. E ela disse: não largo esse Deus, aprendi com a tua fé. Alguém sempre vai olhar para nós, queridos, para a minha e para a tua fé. Alguém sempre está olhando para a minha e para a tua atitude. Alguém sempre vai estar olhando para as nossas atitudes de fé, para o nosso testemunho. Alguém sempre vai estar se inspirando em nós de uma forma ou de outra. Quem aqui já ganhou uma alma para Jesus? Por causa da tua fé, por causa do teu testemunho, gerou fé no coração desta outra pessoa. Por causa das palavras de Deus que tu falava para ela, ela adquiriu fé no seu coração e o Espírito Santo entrou a habitar naquela vida. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Secularismo e hedonismo. O secularismo e o hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, o deus da chuva, e a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia, olha só, em um degradante nível de imoralidade e idolatria. Aquela geração que não conhecia o Deus dos seus pais, aquela geração que não havia querido, alguém sempre falava do Deus de Israel. Nós pregamos a palavra de Deus, mas tem muita gente que está dentro da igreja hoje que também não quer ouvir, quer dizer, ouve, mas não deixa o pastor entrar ao coração. Era aquela geração. Alguém falava do Deus de Israel, do Deus dos pais dele, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Alguém falava, mas eles não queriam saber. Eles não queriam saber. E eles começaram a ceder à vida pecaminosa dos cananeus. E passou a praticar aí, a imoralidade, a idolatria. Quantos nós conhecemos, irmãos, que estavam conosco hoje? Eu conheço uns quantos crentes, tanto aqui da igreja, como de outras denominações, que se você olhar, ele está lá. Conheço uns quantos jovens que nem eu, que digo, jovens da minha geração, que pregavam, hoje estão onde? Porque foram habitar em Moabe, na terra dos desejos. E acabaram cedendo ao secularismo, ao hedonismo, cedendo à vida pecaminosa deles, do mundo. E passou, o secularismo e o hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal naquele tempo, a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia. Em um degradante nível de imoralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritualmente madura, temente a Deus, causa prejuízos incalculáveis ao povo. Era o que faltava naquele dia. Uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus. Eles precisavam daquilo, mas não tinham. O que eles viviam? Cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. No reino de Deus, não basta ser carismático para liderar. É preciso ter o quê? Um caráter aprovado. Glória a Deus, tem que ter uma vida reta diante de Deus. Glória a Deus. No reino de Deus, e nem estamos falando de liderança, estamos falando aqui como ganhadores de alma, queridos. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós temos um caráter cristão, que nós cumprimos com a nossa palavra. Eu até pensei, irmão Alberi, sexta-feira em lhe ligar, porque nós tínhamos vigília ontem à noite, saímos tarde daqui, mas eu pensei, eu dei a minha palavra, irmão Alberi, eu vou ter que estar lá. Então nós precisamos ter o caráter cristão, queridos, para que as pessoas olhem e vejam que verdadeiramente o Deus de Israel é conosco. E se eles verem isso em nossas vidas, eles vão aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Subtópico 3: opressão, clamor e livramento.
Esse Deus de misericórdia, queridos, o ser humano é falho por natureza e Ele conhece a nossa natureza humana e sabe que somos falhos. A apostasia tornou Israel presa fácil dos seus inimigos, que atacavam e saqueavam as suas cidades e terras, mantinham o povo sob domínio do opressor por longos períodos. Olha só o que a apostasia faz na vida do crente. Presa fácil para quem? Para Moabe, para os cananeus, para o mundo. Quando nós entramos na apostasia, nós nos tornamos presa fácil, fracos. E Israel não estava passando fome naqueles dias, não era porque a colheita não vinha, porque o gado não procriava. Israel estava passando dificuldade naqueles dias, porque os seus inimigos vinham. Quando estava pronto para colher o trigo, a cevada, o inimigo vinha e tomava. Deus permitia isso, por causa da apostasia do povo. E quando você se apostasia, eu me apostasio, o que vem? O inimigo vem e toma o quê? A minha e a tua bênção. Você não alcança a tua vitória, você não consegue passar o mar, você não consegue transpor as montanhas. A dificuldade se torna maior do que o teu Deus, porque tu começa a olhar para a dificuldade. Noemi olhava para quem? Para o Deus de Israel. Ela sabia que Israel passava por dificuldade, mas ela sabia que se ela voltasse ao lugar de onde ela havia saído, Deus iria ser com ela. Então, quando nós nos tornamos, queridos, apostasiados, o inimigo vem e nos saqueia, rouba a nossa fé, rouba nossas bênçãos, vem as dificuldades, vem as tormentas, e parece que não vamos conseguir vencer. Mas quando a nação de Israel, afligida, clamava a Deus, e o Senhor levantava juízes para libertar, cada vez que Israel passava por dificuldade, por mais que ele pecasse contra Deus, a Bíblia vai dizer que Israel é a menina dos olhos do Senhor. Nós que somos pais, que temos filhos, sabemos que o filho muitas vezes erra, e nós ficamos bravos, e ficamos tristes. Mas quando o filho vem e pede perdão, não tem coração que não se derreta. Na verdade, pastor João, meu grande, Daniel, eu cuido muito dele, e ele está fazendo um curso, e um dia os colegas convidaram ele para jogar vôlei. Colegas que não são crentes, colegas que não falam a palavra de Deus, colegas que usam droga, colegas que bebem, colegas que falam malícias, inclinados ao pecado. E ele disse: pai, vou jogar vôlei com os meninos lá do curso. Eu digo: não, meu filho, não vai. E ele ficou bravo comigo, e foi para o quarto. E eu tenho o costume de dizer para os meus filhos, irmão, todos os dias, até a minha esposa: pai, olha para eles assim, o pai ama vocês. Eu disse para ele: meu filho, o pai te ama. E ele debochou. Se você me disse que me ama para não me deixar fazer as coisas. E debochado. Eu só virei as costas, fui para o quarto e chorei. E a Vanessa perguntou o que foi que houve. Eu digo: nunca mais vou dizer para o Daniel que eu amo ele. Estava magoado com ele. E fui, daqui a pouco chegou visita lá em casa. Chegou o irmão Ivan, vamos fazer um churrasquinho, aquela coisa, lá para a churrasqueira. A mãe dele foi lá e conversou com ele, como dizia minha mãe, passou a capina nele. Daqui a pouco ele veio chorando, irmãos, chorando lá na churrasqueira. Disse: pai, me perdoa, eu sei que o Senhor me ama de verdade. O que eu fiz, irmão? Eu tive que chorar e perdoar, porque eu amo eles. Assim é o Deus de Israel conosco. Assim era o Deus de Israel com Israel naqueles dias. Deus levantava sempre um juiz. Israel pedia socorro, Deus se levantava do trono. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eram libertados geralmente líderes, e os juízes eram geralmente líderes militares como Otoniel, Baraque, Gideão, poderosamente usados por Deus para julgar a casa de Israel, livrando-os dos seus opressores. Cada vez que nós erramos, cada vez que nós nos apostasiamos, erramos contra Deus, e o inimigo se levanta, e nós reconhecemos que estamos errados, e nos humilhamos, Deus se levanta do seu trono, e ordena ao inferno que recue, por amor à minha e à tua alma.
Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Assim fazia Deus nos dias de Israel, nos dias de Rute, nos dias de Noemi. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação de Israel, Deus ouvia o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. E olha só o que diz a lição aqui: Ele ouve os que a Ele clamam. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor está estendida sobre a nossa vida, e o seu ouvido nesta manhã é inclinado à minha e à tua oração. Glória a Deus. Então nós entendemos nessa primeira parte aqui, queridos, que naqueles dias Israel fazia o que bem queria, não consultavam a Deus e haviam abandonado a Deus. Mas nos dias que reconheceram as suas falhas, os seus pecados, se humilharam, e Deus os deu livramento. Tópico 3, o propósito da mensagem do livro de Rute. Como eu disse aos irmãos aqui, quando se fala em Rute, sempre se lembra da sogra. Eu ouço muito, lá tem uma esposa em casa que lê livro de Rute e livro de Esther. Era ela que tinha que dar essa lição hoje, irmão. Sabe tudo de Rute e de Esther. Mulher sempre procura o que é de mulher, né? E nós louvamos a Deus que nós vemos nesta mensagem aqui o carinho e o zelo que Deus tinha pelas mulheres de Israel aqui, né? Simbolizando em Noemi e Rute o carinho que Deus tinha com as mulheres. O propósito da mensagem: o cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Rute. O principal e o mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo de Israel da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Se nós lermos a genealogia de Jesus, nós vamos ver que Rute se encaixa, né? Rute se encaixa na genealogia de Jesus ali. A gente sempre pensou, eu quando era mais novo, assim ainda conhecendo a Bíblia, eu sempre achei, pastor, que a genealogia de Jesus tinha que ser só de Israel, só israelita. Mas não, nós temos aqui, né, Rute, que era moabita. Deus nunca rejeitou o povo que não era de Israel. Todo aquele que o aceitasse de coração, o que Jesus disse: todo aquele que me aceitar, viremos eu e o Pai e faremos nele morada. Todo aquele que aceitar ao Senhor de bom coração, o Espírito Santo vem morar nele. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Se nós olharmos a genealogia de Jesus, nós vamos ver o nome de Boaz, que era esposo de Rute. Glória a Deus. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Olha a promessa para a minha e para a tua vida aí, ó. Embora Rúben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com a sua concubina, fez com que perdesse a sua primogenitura, a posição de liderança. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Rute, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Aqui uma das mensagens é que Davi era descendente de Boaz e de Rute. Legitimou aqui. Glória a Deus por isso. Subtópico 2: amor e redenção. A mensagem principal de Rute é o amor de Deus e o seu plano de redenção da humanidade, como representantes de judeus e gentios. Respectivamente, Boaz e Rute prenunciam a derrubada da parede de separação. Havia uma separação ali. Israel, o povo de Israel era tão arrogante que ele achava que Deus era só para eles. Ninguém mais tinha direito, queridos, de ter Deus como seu Senhor. Tinha que ser de Israel.
E Deus aqui estava provando que não. Havia uma promessa lá atrás, lá em Abraão, quando Deus disse a Abraão: em ti, Abraão, serão benditos todos os povos da terra, todas as famílias da terra. Então Deus começou a cumprir a partir de agora, né? Que Ele também iria abrir a porta, tirar o muro que separava Israel das outras nações como servos de Deus. A redenção é vista no livro nos sentidos literal e tipológico. Boaz é o parente remidor, que preservou a descendência de Elimeleque. Boaz aqui, ó, é quem? A figura de Jesus, mas também é um tipo de Cristo, nosso Redentor, né? Boaz, mesmo sendo judeu, ele aceitou Ruth como a sua esposa, ele não renegou ela. Nós também, biblicamente, antigamente não tínhamos direito, queridos, de chegarmos a Deus, mas pela cruz, que era cheia dos nossos pecados, aleluia, pelo sangue derramado na cruz, pelo sacrifício do único Filho de Deus, do Cordeiro vivo, se derrubou um muro e eu e você chegamos à presença do Todo-Poderoso. Subtópico 3, a fidelidade e o altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo era treva nos dias dos juízes. É que nem nos dias de hoje, querido. Nós olhamos ao mundo, tudo está perdido, não tem mais conserto no mundo, não existe mais conserto. Mas aqui a lição vai dizer assim, ó, lá naqueles dias, como nos dias de hoje, havia o quê? Um remanescente fiel, que temia a Deus e foi usado por Ele para cumprir os seus propósitos. Qual era o propósito de Deus, querido? É que através da vida de Ruth, casada com Boaz, viesse a geração, a descendência até quem? Até a Cristo, nosso Salvador. Esse era o projeto de Deus, um dos projetos de Deus, de salvar a Noemi, de salvar a Ruth, aleluia, e trazer de volta para o meio do seu povo, era o quê? Afirmar que através deles a descendência chegaria até onde? A Cristo Jesus. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo vive pela fé. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo que predomina o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. Mas Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Quando todo mundo pensava em si mesmo, todo mundo pensava em seu benefício próprio, Noemi e Ruth pensavam o quê? Uma na outra. Como, irmão Carlos? Noemi poderia obrigar a nora a vir com ela, porque era uma lei, a nora tinha, mas Noemi, na bondade do seu coração, no seu altruísmo, vamos dizer assim, na sua fé, ela liberou a nora para que fosse viver com a mãe, viver com os pais, viver com a sua família que ela havia abandonado. E a nora, por amor à sogra, por ter conhecido a fé da sua sogra, optou, disse: não, aonde tu ires, Noemi, eu irei, aonde te deitares, Noemi, eu me deitarei. Noemi, o teu Deus, Noemi, é o meu Deus, o teu povo, Noemi, é o meu povo agora. Eles eram diferentes, como a igreja tem que ser diferente nos dias de hoje, né? O amor não é egoísta. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, capítulo do amor. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor não se porta com indecência. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, que este amor possa estar em nossas vidas, e que nós venhamos meditar, queridos, no livro de Ruth, todos os dias da nossa vida. O livro de Ruth conta uma história muito bonita entre nora e sogra. Ruth, a nora, amou singelamente sua sogra, Noemi. Após o falecimento do esposo de Ruth, filho de Noemi, esta orientou a sua nora a retornar à terra nativa, Moabe. Ruth, a moabita, não concordou em deixar sua sogra, de modo que a seguinte declaração mostra a profundidade do compromisso dela com a mãe desse seu saudoso povo. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Neste contexto,
Contemplamos a maneira que Deus preserva a história de pessoas que permanecem fiéis apesar das circunstâncias. Por isso, nesta lição, temos o objetivo de apresentar um panorama de que servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é que permanecer fiel a Deus, confiando na sua providência divina. Glória a Deus, Deus nos abençoe nesta manhã. Deus derrame sobre nós a sua graça. E a conclusão da revista é: o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios, sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra que a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias mais comuns da vida humana. Queridos, independente da tua situação, se você for fiel, Deus vai cumprir cada um dos projetos deles na tua vida. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Se Noemi tivesse ficado em Moabe, não sei como Deus iria encontrar um jeito, irmão, mas não seria por ela, não seria tal honra para Noemi nem para Ruth ser descendente do Salvador. Mas na sua fidelidade, aprove a Deus assentar no coração dele, porque ele é soberano, colocar Ruth no rol dos heróis da fé hoje. Quantos anos faz que Ruth palmilhou essa terra? E Noemi, e até hoje se fala da sua fé. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus os abençoe nesta manhã.